Olá pessoal, boa noite a todos. Estão todos me ouvindo aí? Todos me ouvem bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Ok. Pessoal, hoje é dia 6 de agosto de 2019 e essa é a nossa análise para os períodos mais longos. Vamos ver o que está acontecendo no mercado, se nós temos alguma possibilidade de operação. Primeiramente, EURUSD. O dia de hoje foi um dia de indecisão. Um movimento de alta importante, isso aqui já está me cheirando a coisa errada, tá? Coisa errada não, né? Enfim, quem diz o que é certo e o que é errado. Mas, alguns dias atrás, eu falei da possibilidade de movimento de queda no dólar americano. Tá? No índice do dólar como um todo, inclusive fiz uma análise, postei no canal e tudo mais. Ok. E aí, pouco depois, o que aconteceu foi que, na segunda-feira, que foi ontem, o mercado começou esse movimento de alta bastante importante nesse candle. E, é claro, faz total sentido, né, uma valorização de 100 pips no USD, que não é normal. O TR dele está bem mais baixo do que isso. E beleza, hoje houve um período do dia que eu olhei em que a cotação do USD estava lá em cima. Pode ser apenas uma retração, é claro que sim, mas no formato como ele fechou e na zona onde o USD fechou, já me deixa meio capulga atrás da orelha, tá? Por quê? Se nós olharmos para a estrutura do mercado, nós vemos uma estrutura de força vendedora importante e uma retração mais fraca. Se nós medirmos esse movimento inteiro com Fibonacci, esse candle que ele formou hoje passou um pouquinho dos 50% e depois voltou. Essa zona foi uma zona de suporte. Deixa eu desenhar aqui para você. Suporte, suporte. E exatamente nessa zona de suporte ele fez um candle de decisão. Não estou comprado no USD, tá? Mas esse já é um primeiro sinal de que a coisa talvez não ande tão bacana quanto eu pensei que poderia andar em um primeiro momento. Claro, uma desvalorização do dólar já gerou um movimento de alta no USD. Beleza. Agora, dentro desse movimento aqui, isso aqui está fazendo muito sentido também para a gente pensar em um possível movimento de baixa. Tá? Não estou posicionado, apenas quero chamar atenção. Por quê? Uma coisa muito importante o mercado ele mostra um sinal, mas a informação por trás daquele sinal ela precisa ser constantemente reafirmada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a situação e as condições do mercado elas podem mudar de um dia para o outro em uma velocidade muito rápida. Então, se você ficar preso à análise que você fez aqui e você identificar uma situação como essa, um candle como esse, e você não se adaptar a isso, você pode muito bem perder o fluxo. E quando eu falo fluxo, eu não quero dizer exatamente né, aquela forma de analisar o mercado que utiliza fluxo de ordens e tudo mais. Mas você perde o fluxo daquilo que está acontecendo no mercado agora, tá? E essa é a leitura mais importante. Aquilo que está acontecendo no mercado agora é um candle de indecisão dentro de uma retração, uma proporção de retração que não deveria estar acontecendo essa retração, porque aí isso pode estar mostrando para a gente a entrada de força vendedora no USD, tá? E então, fica esperto. Se alguém estiver posicionado, apenas lembra disso aí. Próximo, GBUSD. Continua lateralizado, subiu hoje um pouquinho, voltou, tô fora. Não me interessa, espero que ele volte até essa zona de 1,24, mais ou menos, para me dar possível venda. A estrutura é de queda inquestionável e não me interessa. Sobre o EURUSD, pessoal, isso que eu acabei de falar aqui, você interpretar aquilo que está acontecendo no mercado agora e principalmente ser capaz de atualizar as informações que você tem. Né? Uma atualização seria, fiz uma análise aqui, pode subir, beleza, subiu um pouco, mas
parou na metade do caminho e já deu sinal de indecisão. Então, isso seria uma atualização da informação que eu tenho. Eu preciso sempre adicionar essa... vocês entenderam? Ficou claro para vocês aí? Sim, né? Beleza. O STJPY mostrou uma valorização do dólar hoje, foi exatamente aquilo que apareceu no USD, de forma invertida, a valorização do dólar veio até esse ponto que foi a zona de suporte. Eu quero pensar em possível venda, estrutura de queda no STJPY, por enquanto não tenho sinal, eu vou aguardar que ele me dê algum sinal, especialmente a partir dessa zona que foi suporte 2 vezes, pode virar resistência, por enquanto não. O SDCAD, fui estopado no 0 a 0, tá? Contei com vocês na análise de ontem que eu havia vendido o mercado conforme ele caiu, eu puxei stop loss para o 0 a 0 e uma das minhas contas foi estopada no 0 a 0 antes que as outras e as outras foram estopadas no 0 a 0, então já estou fora do SDCAD e não estou mais posicionado, tá? Basicamente o critério que eu tenho para identificar, para movimentar o stop loss para o 0 a 0 uma vez que executou a ordem nos 50%, aqui, assim que o mercado chega no zero, no nível zero, tá? Especialmente se passa para baixo, tiro o stop loss de onde está e coloco aqui para evitar qualquer tipo enfim, de voltar e devolver para o mercado. Ainda vejo que pode existir uma entrada de força vendedora, ainda está em uma zona interessante, mas por enquanto eu estou fora. Também o dólar se valorizou no dia de hoje frente ao dólar canadense, então vamos aguardar. O SDCHF chegou na zona de suporte, no ponto de suporte aqui importante. Aqui atrás foi suporte, aqui foi suporte e aqui suporte. Esse candle não diz muita coisa para mim, porque ele mostra sombras para cima e para baixo. É claro que existiu uma predominância da força de compra, a gente pode ver aqui, a força compradora dominou mais ou menos uns 65% mais ou menos do tamanho do candle. Ainda assim, não se caracteriza como critério de entrada e eu estou fora até o momento. AUD-USD, dólar australiano fez um movimento de alta frente ao dólar americano. Está em uma zona de suporte importante pelo gráfico diário e pelo gráfico semanal, e até no gráfico mensal aparece aí, claro. Começou um possível rompimento, por enquanto eu estou fora. A estrutura é de queda, e eu não discuto com o mercado. Tá? A gente precisa entender, sempre ter isso. Apareceu uma situação que está dentro do seu plano de trading, entra, posiciona o seu gerenciamento de risco, que pode ser no formato de um stop loss ou não, ok? São coisas diferentes, precisa ter isso claro. Pode ser que o seu gerenciamento de risco seja um stop loss, ou pode ser que seja um hedge, ou pode ser que seja qualquer outra forma. Mas entra, posiciona o seu gerenciamento de risco e deixa o mercado fazer o trabalho dele. Não discuta com o mercado, ok? Não é uma coisa saudável. O mercado está caindo, a estrutura está de queda, tem uma parede de queda, não vou pensar em comprar nesse momento, tá? A menos que, é claro, mostre entrada de força compradora a partir desse ponto de suporte, e aí nós temos uma possível inversão. Mas, por enquanto, nada. NZD, rompimento, estrutura de queda bem bonita, isso aqui é lindo, isso aqui é a terceira estrutura. Força de venda, retração mais fraca. Só faltou aqui o candle dissonante, que eu ainda não estou muito confortável de ter perdido essa entrada no NZD. Chegou no ponto de suporte, ele está mostrando o que para a gente? Sombras para cima e para baixo, eu estou fora. Se o mercado está indeciso, eu estou fora. Euro-GBP continua também mostrando sinais de indecisão, sombra para cima e para baixo, não deu sinal de venda por enquanto, também não dá sinal de compra. Posso pensar em uma compra se ele voltar para esse nível, isso me interessa bastante. Aqui o mercado fez um movimento de alta, retração, chegando aqui eu posso pensar em compra no Euro-GBP. Tem uma zona de resistência importante, o mercado mostrou uma possível retração, mas isso ainda não é algo muito claro, não está muito palpável essa retração, até porque esse candle de hoje, mostrando para a gente aqui, mais ou menos 50% do tamanho do candle foi de força compradora. Então, eu estou fora por enquanto, tá? Principalmente em decisão, não me interessa. Euro-JPY.
Eu comentei com vocês ontem, na análise de ontem, que poderia ser uma compra no EuroJPY. A única coisa que faltava era a existência de algum ponto de suporte que amparasse essa possível compra. Tá? Inclusive, eu marquei aqui, tentei dar uma esticada, mas é claro, não deu, porque o sinal aconteceu abaixo do ponto de suporte, e aí fica um pouco complicado. Não estou posicionado e nem vou me posicionar, por causa que não tenho critério. O mercado bateu no suporte, está com cara de ser um falso rompimento do ponto de suporte, e isso pode mostrar a entrada de força compradora, mas por enquanto não tenho nada para pensar disso de forma tão concreta, e estou fora. EuroCAD, eu vim falando nos últimos dias de possibilidade de compra. Existia um elemento importante que me desagradava bastante aqui no EuroCAD, que era o excesso de sombras. Tá em um canalzinho aqui meio suspeito de queda, então muita sombra para cima e para baixo, mas esse candle por aqui, me sinalizou que sim, poderia acontecer uma compra. Não comprei, porque não estava dentro do meu plano de trading. É a diferença que eu falo do palpite para o trade, né? Mas chegou em uma zona de resistência, essa zona de resistência me interessa bastante. Aqui foi uma zona de suporte, aqui foi uma zona de suporte, e aqui pode virar uma zona de resistência se aparecer a força vendedora que eu espero. Por enquanto, estou fora. EURUSHF, comentei na análise de ontem que tínhamos mais ou menos aqui 50%, um pouquinho mais de 50% de força compradora. O candle de hoje também não quis dizer muita coisa, porque teve sombra expressiva para cima. O corpo dos candles ficou mais ou menos igual. O ponto médio aqui, então teve 49 pips para cima, desde a abertura até a máxima, e teve 41 pips para baixo, desde o fechamento desse candle até a mínima. Indecisão, e eu estou fora. A estrutura de queda, pode ser que apareça um candle de rejeição no gráfico semanal, mas ainda é cedo para a gente pensar nisso, porque é apenas terça-feira ainda. Então, mas se fechar, né, um candle assim nesse formato pode ser legal. EURUSD, indecisão em uma zona de resistência. Tá com cara de rompimento. Tá? O candle de ontem deixou deixou um sinalzinho aí de uma possível canseira. Ok? Quando o mercado fecha os candles muito grande assim, batendo na resistência, isso para mim é sinal de canseira. Pode ser que faça um rompimento, né? Na verdade, como a gente tem elementos aí de o dólar australiano está se desvalorizando muito, então é possível que haja sim um rompimento dessa zona de resistência no gráfico semanal, enfim. Mas é uma resistência muito forte. O que eu diria? Meu palpite, tá? Em um primeiro momento, acredito que existe boa chance do mercado fazer uma retraçãozinha para depois juntar força e romper esse negócio e continuar subindo, ok? Então, por enquanto, estou fora. EURUSD, indecisão também, movimento de alta bastante importante, não tem critério para negociar de forma nenhuma, nem compra nem venda. GBP-JPY, primeiro sinal de fôlego da Libra frente ao IEN. É uma zona potencial de suporte importante no gráfico semanal, aparece também no gráfico mensal. Então, esse candle foi quase que um engolfo. Vamos ver o tamanho. Qual foi o tamanho desse candle? Aqui em torno de 74% mais ou menos do tamanho do candle foi de força compradora, o que é bastante relevante. Apesar de ter tido a sombra para o lado de cima, tá? O mercado fez um movimento de alta, inclusive no gráfico de 1 hora aparece fundo duplo, então esse fundo sendo o mesmo nível do fundo anterior, fez o rompimento, temos o padrão M acontecendo, e esse ponto aqui foi uma zona de suporte, foi resistência, aqui vamos pegar de todos os elementos, vai. Aqui foi suporte, aqui foi resistência e aqui já virou suporte. Tá no gráfico de 1 hora no GBP-JPY. Qual o meu palpite? Que isso vai subir. Já voltou nos 50%, pode ser que ele volte mais uma vez. Pode ser um trade interessante do ponto de vista de uma relação risco-recompensa bem favorável. Tá? Um stop loss aqui de mais ou menos uns 110 pips. Deixa eu inverter essa fibra.
É isso aí, um stop loss de 107 pips, mais ou menos, para sair aqui com 400, quase 400. É uma possibilidade. O que me desagrada é essa rejeição de força vendedora que não permitiu que o candle fechasse, que o candle no gráfico diário fechasse no formato de engolfo. Isso me desagrada bastante. Teria sido bem bacana, eu vou desenhar para vocês, teria sido bem legal se esse candle tivesse fechado, por exemplo, imaginemos, just for a moment, que ele tivesse fechado mais ou menos assim. Olha aí. E ele tinha total potencial para fazer isso por causa que o preço chegou aqui em cima. A gente pode ver aqui o resquício da sombrinha. Tá? Houve um período do dia que ele estava assim. E isso teria sido lindamente, duplamente maravilhoso, né, por causa que seria um engolfo no formato de um estilingue, com possibilidade de movimento de alta. Tudo bem bacana, bem sincronizado, ótimo. Tá? Não é o caso. Essa sombra me deixa com o pé atrás. E se eu estou com o pé atrás, eu tenho um lema. Na dúvida, não faz nada. Na dúvida, fica de fora. GBPCAD, tá legal o padrão, em formato de engolfo, engoliu 1, 2, 3, 4, 5 candles. Não chega a ser um candle dissonante que é importante para mim. E cadê? Não chegou a tocar no ponto de suporte que eu havia marcado no gráfico semanal. Faltou um cabelo. Eu sei que para quem tem várias pessoas aí compradas na Libra, né, esperando essa retração, então isso aí já é um movimento suficiente para alguma comemoração, porque claro, a Libra começando a voltar, vai salvar a pele de muita gente que está comprada na Libra, tá? Eu particularmente estou fora porque isso não se enquadra dentro dos critérios do meu trading plan. GPCHF, suspeito, né? Muito parecido com o do GPJPY. A força predominante, aqui nós tivemos 75 pips para cima e 81 para baixo. A força predominante ainda foi uma força compradora, mas uma diferença muito pequena. E eu tô fora, tá? Sem contar que ele também começou o rompimento desse ponto de suporte no gráfico semanal. Chegando aqui, dá para a gente considerar até a mínima no gráfico semanal. E aí, chegou, né? Ó, zona de suporte importantíssima. Beleza. Qual seria uma forma de aproveitar? Se você quiser ser conservador, né, uma forma de aproveitar ou de pensar nessa possibilidade seria uma ordem pendente, talvez um pouquinho acima da máxima desses dois candles. Se o mercado continuar caindo, a gente ele rompe e continua caindo, podemos ajustar a ordem pendente de compra para a máxima desse candle amanhã. E o mercado continua caindo, podemos ir ajustando, né, e a gente vai cercando o preço com ordens pendentes acima da máxima, enquanto o preço não der uma força compradora para engolir o candle. De fato, o candle, não executamos a compra. GBPLD está chegando próximo da resistência para uma venda. Aqui foi a zona de suporte, aqui foi suporte e aqui possibilidade de virar resistência. Me interessa bastante, por enquanto, não. GBPNZD, comentei esse candle de ontem, até havia marcado aqui para vocês uma possibilidade nesse candle, não senti confiança nisso, tá? Não vendi. E uma venda teria sido executada faz alguns minutos, estaria assim, levemente positivo. Deixa eu ver. Teria executado a venda aqui, teria caído um pouco, ficado positivo, depois estaria agora voltando. Não se encaixa dentro do meu trading plan, por enquanto não, espero uma retração um pouco mais forte e estou fora. ALDJPY, movimento de queda importante, hoje tocou no ponto de suporte, mostrou uma entrada de força compradora, pode estar acontecendo uma inversão de tendência, é uma zona de suporte mega importante no gráfico mensal e no semanal. E aqui vai novamente a dica, né? Se você acredita, está esperando uma possível compra, uma forma é entrar a mercado, stop loss um pouco abaixo da mínima aqui, se o mercado continuar caindo. Qual é o problema
de entrar ou procurar entrar contra a tendência a lo louco, vamos dizer assim, né? É meio sem um plano, sem um critério, sem um gerenciamento de risco. Na literatura, quando você procura informações a respeito do mercado financeiro em inglês, se usa a expressão catch, eu não sei se se catch se escreve exatamente assim, mas eu acho que é a falling knife. Catch a falling knife, que é basicamente a ideia de pegar uma faca caindo. Quando você tenta entrar contra, é claro que não estou falando aqui de pessoas que têm uma estratégia, um sistema para negociar contra a tendência. Aí sim, aí é outra coisa. Tá? Mas o que muita gente, não sei se está certo, tá? Escrito da expressão aqui, mas o que muita gente faz é tentar pegar a faca caindo. Então vamos desenhar a faquinha, faca do Rambo assim, ó. Aí tem aqui, e aqui está a lâmina da faca. E a faca está caindo, tá? Pode ser que você pegue no cabo, e aí beleza, mas se você pegar na lâmina, essa expressão. Então, esse é um dos problemas da forma que muita gente faz de negociar contra a tendência, é de tentar pegar essa faca caindo. E eu já me cortei várias vezes quando eu tentei fazer isso, tá? Ou seja, ao invés de conseguir acertar, de vez em quando acertava, mas às vezes que não acertava dava ruim. Então é isso que eu falo. Acha que o negócio vai subir, qual DJPY não vai subir, porque bateu no ponto de suporte e tal, não vai querer ter oportunidade, de repente então coloca uma ordem pendente um pouco acima, ou acima da máxima do dia de hoje. Se o mercado continuar caindo, você não perdeu nada. Se o mercado vir, executa a tua compra, o stop loss aqui por aqui. Certo? Aldecad. Isso aqui é o que eu chamo de candle gêmeos, praticamente aqui o mesmo tamanho de corpo, não chega a ser um engolfo, tá interessante, depois desse movimento de queda, seria uma operação contra a tendência. No gráfico semanal pode ser que feche no formato de um pin bar, mas não tem uma zona de suporte forte o suficiente para amparar a minha compra no gráfico em nenhum período, tá? Nem no gráfico semanal, ou seja, não tem nada aqui, ó. Nem no gráfico semanal, não tem nada aqui. Vai aumentar um pouquinho mais. E nem no gráfico mensal. O próximo suporte está aqui. Eu tô fora. Ok? A DCHF chegou próximo do ponto de suporte, mostrou uma entrada de força compradora mais ou menos. Parece que o mercado não está muito afim de retomar um movimento de alta, pelo menos por enquanto. É uma zona interessante de suporte, a mínima das mínimas do gráfico. Então, o posicionamento pode ser legal. Minha recomendação é, se você pensa que esse negócio vai subir, coloca talvez uma ordem pendente aqui por aqui. Se o mercado vier executar, é lógico, seu gerenciamento de risco tem que estar em dia. Se executar sua compra e depois cair, você vai perder aí a porcentagem que você definiu. Se o mercado continuar caindo, você pode ir reposicionando. Imaginemos, por exemplo, que desde esse momento aqui a gente tenha feito isso, tá? Então vamos dizer assim, 5 ou 10 pips acima da máxima. Então, colocar uma ordem pendente aqui, o mercado não executou. Colocar uma ordem pendente aqui, não executou. Aqui não executou. Aqui, vamos ver. Não, teria dado menos de um pip. Então, não teria executado a venda. Colocou aqui, não executou a venda. Colocou aqui, não executou a venda. Colocou aqui, não executou. Colocou aqui, foi. E o tempo todo o mercado está caindo. E aí, coloca aqui, por exemplo. Em todo esse movimento de queda, você está reposicionando a sua oportunidade de compra. Falei venda, mas é compra, tá? E não teria executado a sua ordem de compra até o momento. Isso seria bom, porque você estava disposto a se posicionar por aqui em um primeiro momento na compra e você vai comprar lá embaixo, é muito melhor. Se você pode comprar por 10, por que comprar por 50? É exatamente isso aqui. Por enquanto, estou fora. Ao DNZD, esse cara, hoje, ele estava bem com cara de uma força compradora. Vou modificar aqui o candle para você ver. Cadê aqui? Ao DNZD.
7. Aqui. Gráfico diário. Vamos mudar o preço de fechamento, só que já é suficiente. High 103,935. Então, 103,9. Vamos esperar a próxima cotação. Olha aí. Imagine que esse candle tivesse fechado assim. Sling Mega Power Top em uma zona de suporte igualmente importante. Ok? Isso seria uma situação bem legal para pensar uma possível compra. Pô, que legal. Então, gostei bastante. Uma possibilidade de compra, esperando uma retraçãozinha e tudo mais. O que foi que ele fez? Não foi isso. Mostrou uma predominância de força compradora. Sim, foi um pouquinho maior do que 61,8, mas ainda assim deixou bastante a desejar no quesito da força vendedora, que entrou aqui bem relevante no final. O que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada. Tá? A estrutura é de queda, eu não vou me posicionar por enquanto. Se tivesse um queda um pouco mais forte, eu pensaria em compra sim. NZDJPY, indecisão. Hoje está sendo um dia da indecisão mesmo, sombra para cima e para baixo, possibilidade de entrada de força compradora. Tivemos a venda aqui no NZDJPY, saí mais ou menos por aqui, 170 pips no segundo take profit, estou fora. NZDCAD, indecisão, sombra para cima e para baixo, estou fora. NZDCHF, indecisão, sombra para cima e para baixo, também está com cara de uma possível retraçãozinha. É uma zona importante no gráfico semanal, está aí uma possibilidade. Por enquanto, estou fora também. CAD-JPY deu uma chicotada bonita. Esse candle aqui não foi um candle normal, teve 130 pips, deve ter dado pelo menos 2 vezes o ATR. Zona de suporte, mas não tem critério para entrar. CAD-CHF, possibilidade de rompimento do ponto de suporte. A estrutura é de queda no gráfico diário. Eu não vou teimar contra isso. E estou fora. E por último, como é que faz? Não me agrada muito pensar em uma venda aqui, deixa eu ver. Pois é, não se encaixa dentro dos critérios de um pin bar. Tem uma força vendedora? Tem, relevante, mas a estrutura está um pouco estranha e esse candle está meio desproporcional demais ao tamanho do movimento anterior. Ele não se encaixa dentro dos critérios de um pin bar. Eu estou fora. Sendo assim, exatamente hoje, não vou entrar em nenhuma operação. Tá? Dúvidas, perguntas e comentários, pessoal? Operando ouro, beleza, o ouro, a última vez que eu vi, ele estava em... Cadê aqui? Gold. Movimento de alta é bem importante, né? Vai subir mais, viu? Para mim, isso aí vai subir mais. Quanto mais incerteza no mercado como um todo e tudo mais, maior chance do ouro continuar subindo. Legal. Para períodos menores, para day trade especificamente, precisamos de ter volatilidade. Se não tiver, você está enrolado. Você vai estar só sempre dando murro em ponto de faca. Então, espero que amanhã apareça alguma coisa mais clara para a gente. Bom, pessoal, então é isso aí. Um grande abraço para todos vocês, uma boa noite, fiquem todos com Deus e até mais.